Nessa segunda aula, nós vamos continuar falando sobre agropecuária e vamos iniciar os nossos estudos falando pela pecuária. Então, a pecuária ela está relacionada à criação de animais e no Brasil, em função da sua grande extensão territorial, nós temos vários tipos de animais que podem ser criados. Como eu já havia dito, a extensão territorial do país ela faz com que nós tenhamos diversos tipos climáticos. E algumas regiões são mais quentes, né, também são mais secas, outras regiões mais úmidas e mais frias, temperatura mais amena. E com isso, nós temos uma grande variedade de animais que podem ser criados. Por exemplo, na região Nordeste, existe um predomínio da criação de caprinos, né? E essa criação ela está bem adaptada ao clima quente e seco. Na região Centro-Oeste, predomina a criação de bovinos. Essa criação ela é importante porque nós temos uma criação de animais que auxiliam muito a produção de carne para exportação. Bom, no Brasil, nós temos basicamente dois tipos de criação, a extensiva e a intensiva. Na criação extensiva, o gado é criado solto, pastando, e é um tipo tradicional de criação no Brasil. Já a criação intensiva, esse gado ele é criado confinado, né, e consumindo uma alimentação muito mais apropriada e que faz com que o gado tenha um desenvolvimento mais rápido. Bom, em algumas regiões hoje do Brasil também existe uma tendência a se fazer um processo semi-intensivo, onde o gado é criado parte do tempo preso, confinado e parte do tempo ele é criado solto. Bom, o Brasil é um dos maiores produtores de proteína animal do mundo. Então, nós somos grandes exportadores de carne bovina, suína, de criação de aves, e isso contribui muito com o PIB do nosso país. Bom, a proteína animal, a carne, ela dá origem a vários alimentos, vários tipos de subprodutos que nós utilizamos. E o consumo de carne no Brasil, ele é um consumo de carne bem elevado, mas grande parte dessa carne que é produzida no Brasil, ela é destinada à exportação. Bom, o Brasil, ele é líder na exportação dessa carne. A carne do Brasil ela é muito apreciada pelos diversos países aí que são parceiros comerciais do Brasil e compram essa carne. Entre esses parceiros nós temos Hong Kong, China, Egito, os países da União Europeia, que são países que compram muita carne do Brasil. Outra questão importante, quando a gente fala sobre a questão da agropecuária, são os impactos ambientais que nós temos. Então, desde que o Brasil começa a sua colonização, nós temos diversos impactos ambientais que acabam agredindo o espaço natural e reduzindo as áreas onde nós temos florestas e o próprio cerrado no Brasil. A região Centro-Oeste é uma região extremamente pressionada pela agropecuária, em função da produtividade que o Brasil vem tendo nos últimos anos, o crescimento da agropecuária em importância e também na arrecadação com as exportações. Muitas áreas têm sido pressionadas pela expansão dessa atividade econômica. Então, o Cerrado, assim como parte da região amazônica também, eles vão passar por essa tendência de se retirar a vegetação original e se implementar aí as áreas agrícolas. Aqui eu coloquei algumas fotos que representam um pouco do que acontece dentro desse processo de expansão da agropecuária. Então nós temos aqui as áreas de desmatamento, né, que eu coloquei para vocês. Uma área de desmatamento, onde nessa área nós podemos observar a retirada da cobertura vegetal e a implementação aqui da agricultura ou de áreas de pastagem, né? E coloquei aqui ao lado a imagem do animal pastando, né? Então essa aqui é uma área já que foi antropizada, foi retirada a cobertura, implementada aí as áreas de pastagem. Embaixo nós já observamos também, aqui vou colocar nossa setinha amarela para vocês, nós observamos também que
A existência das queimadas, que é utilizada geralmente para poder limpar o solo, ela tem como característica principal a destruição dessa camada orgânica do solo. E quando esse solo se torna agredido pela queimada, ele mata essa camada orgânica, retira a cobertura vegetal, expõe o solo, por exemplo, à chuva e ao vento, você vai ter alguns impactos que eu vou mostrar na sequência. Uma área dessa aqui, por exemplo, ela pode ter sido desmatada para se utilizar a agricultura, né, monocultura de grãos, por exemplo. Bom, então nós vamos observar que esse modelo de produção, ele implementa essas atividades, a queimada, o desmatamento, e ele agride muito o solo. Então, nós vamos ter áreas onde a agricultura ela vai provocar esse processo aí, se chama ravina, né? Mas é um processo erosivo do solo. O solo ele fica com fendas e acaba que você destrói o solo e impossibilita a produção agrícola nesse solo, né? Ou para outras atividades. Essa é uma consequência desse processo. Outra consequência do acelerado desmatamento, as queimadas, né, e a erosão do solo, é esse processo aqui, onde a gente observa que nós temos uma área que possivelmente era um rio ou um lago e essa área secou, né? Secou porque você retira a cobertura vegetal das regiões de margem e também você provoca o assoreamento dessa região. Então, se for uma área de rio, ela pode ser assoreada e com isso nós vamos observar que a região também vai ter uma dificuldade muito grande para se produzir ao longo do tempo. Bom, então uma alternativa seria a questão da sustentabilidade, a produção sustentável, né? Porque o conceito de sustentabilidade, ele diz que você pode produzir sem acabar com a possibilidade das gerações futuras de utilizarem aquele recurso. Então você vai explorar a natureza de forma sustentável. Então, se preocupando com a questão ecológica, a questão social, a geração de renda, né? E também com as populações que vivem nessas regiões. Então, a produção sustentável, ela seria muito viável para desenvolver esse processo onde você vai conseguir produzir o alimento, atender as necessidades das pessoas de geração de renda e também atender a preservação dessas áreas de natureza. Bom, outro assunto também importante que é tratado nesse capítulo do nosso livro é a questão onde nós temos a discussão sobre a concentração fundiária. E se nós formos buscar na história o processo de ocupação do Brasil pelos portugueses, vamos ver também que esses portugueses, quando aqui chegaram, eles encontraram uma grande extensão territorial e dividiram essa extensão territorial através das capitanias hereditárias, né, tendo os limites que o Tratado de Tordesilhas definia para as terras de Portugal e de Espanha. Mas nas áreas das capitanias hereditárias, nós tivemos aí um parcelamento do solo, né, do espaço geográfico na América, e esse parcelamento ele foi dado aos donatários, que tinham como objetivo desenvolver essas terras. Então, eu costumo dizer que esses são os primeiros grandes latifúndios do Brasil, as grandes propriedades de terras que foram utilizadas para a agricultura, ainda no período colonial, quando os portugueses aqui chegaram. E feito isso, desde quando o Brasil foi colonizado até hoje, a monocultura, a grande propriedade e a produção destinada à exportação para gerar renda e capital, ela é uma realidade em países como o Brasil. Então, passamos por várias etapas no processo de desenvolvimento, nos tornamos um país industrializado. Mesmo assim, nós temos na agricultura uma base econômica muito importante. E ainda em países como o Brasil, nós temos uma agricultura baseada na grande propriedade, na monocultura de exportação. Bom, dito isso, é importante observar nessa tabela que nós temos aí a classificação do tamanho de propriedade,
tá aqui, né? Então ele mostra aí para a gente o tamanho das propriedades em hectares, lembrando que 1 hectare é igual a 10 mil metros quadrados. E ele mostra que propriedades de até 10 hectares representam 31% dos imóveis. Tá aqui. E esses imóveis, 31% do total, representam 1,8% do território aproximadamente. Então, olha que as pequenas propriedades são 31% das fazendas, né, das unidades produtivas, e 1,8% apenas das terras. Se nós pegarmos aqui, por exemplo, as fazendas com mais de 2 mil hectares, elas são apenas 0,8% das fazendas, dos imóveis rurais, mas elas representam em torno de 32% das áreas cultivadas no Brasil. Então, a gente observa que o Brasil é sim um país com grande concentração fundiária. E isso vai trazer conflitos, vai trazer problemas, né? Eu mostro aí para vocês, aqui, as áreas do Brasil onde nós temos os conflitos de terras. Na nossa legenda aí a gente observa que essas áreas são áreas conflituosas, a disputa pela terra. Muitas pessoas no campo não têm a terra para produzir o alimento. E essas pessoas, com o processo de mecanização que avançou no Brasil, principalmente após a década de 1950, acabaram, né, por buscar essa terra e se envolver em movimentos que lutam pela distribuição de terras no Brasil. E a violência no campo é muito grande. E, obviamente, a gente observa que em alguns momentos os conflitos vão acabar gerando mortes de muitos trabalhadores rurais. Bom, a Constituição de 1988, ela garante a terra. Então, nessa Constituição, ela diz que a terra rural, ela tem uma importância social. E essa importância deve ser dada para a produção de alimentos para a população. E quando essa terra não é utilizada para a produção de alimentos, cabe ao governo federal fazer a desapropriação na forma da reforma agrária, né? Lógico que a terra, quando você desapropria a terra, o governo desapropria a terra, ele paga uma indenização para aquele proprietário de terra, né? E não somente se apropria da terra. Mas eu coloquei aqui uma charge para a gente discutir e pensar um pouco sobre essa questão. E olha que nessa charge, o agricultor, ele está aqui com a sua família, sem terra, né? Em todas as direções que ele olha, em todas, né, o autor da charge aqui, ele explora essa questão, mas em todas as direções que ele olha, ele vê terra com proprietário. Então ele não se insere dentro desse espaço. E esses agricultores que não se inserem dentro desse espaço, muitos deles acabaram indo para as grandes cidades. E nós tivemos também, após a década de 60, um grande êxodo rural, que fez com que grande parte da população brasileira se concentrasse no meio urbano e não nas áreas rurais, criando um desequilíbrio entre o espaço urbano e o espaço rural em relação à sua ocupação. Aqui, uma campanha da Igreja Católica, né, falando sobre a questão da terra também, onde o Papa Francisco fala sobre a questão do sem-teto, do sem-terra e do direito dos trabalhadores. Então, Papa Francisco fala aqui, né, sobre esse assunto que a gente está trabalhando. Ele fala sobre ele fala sobre nenhum trabalhador sem terra, ok? Então, ele fala que nenhum trabalhador deve ficar sem terra em países do mundo. Bom, além disso, a gente pode discutir aqui as questões onde nós vamos observar como a reforma agrária pode auxiliar esse processo de redução das tensões no campo. E nós vemos, aqui eu listei para vocês algumas razões que acabam contribuindo para que o governo faça efetivamente uma reforma agrária. A reforma agrária, quando bem feita, ela pode reduzir a violência no campo, ela pode trazer um aumento significativo da produção de alimentos para o consumo da população e a redução desses alimentos também, a redução do custo desses alimentos, né? Fixa o homem no campo, evita
a favelização nas cidades, a concentração excessiva de pessoas na cidade, também gera trabalho, riqueza no campo, né? E você também contribui para reduzir a migração entre as diferentes regiões, diminui a concentração fundiária. Então, a reforma agrária ela é uma opção dentro desse processo para reduzir essa desigualdade que existe no campo. Mas nós temos observado que, ao longo do tempo, é importante lembrar que o Brasil é um país que tem apresentado muita concentração fundiária. E além da questão da concentração fundiária, é importante também se destacar a importância de outras ações para fazer com que você reduza o custo da alimentação e também possa auxiliar na redução da fome. Mas, com a agricultura brasileira se concentrando cada vez mais no setor agroindustrial, essa mão de obra no campo, ela é uma mão de obra cada vez mais qualificada. E isso faz com que essa população não se insira também dentro desse processo de produção no campo atual, visto que a mão de obra ela precisa de uma qualificação que muitos trabalhadores hoje não têm, tá? Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Espero ter contribuído aí com vocês para analisar um pouco melhor as questões do campo do Brasil. E qualquer dúvida é só entrar em contato para que a gente possa continuar discutindo e até o retorno das aulas. Um grande abraço para vocês.